Olá, sejam bem-vindos, eu sou Ivano Lima e hoje começa uma nova fase desse canal, porque hoje é a estreia do nosso programa Olha, feito para você com muito carinho. E para estrear esse programa, eu convidei o nosso querido LG Becker, que é neto da genial Cacilda Becker. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Guilherme, como a internet é planetária, pode ser que algumas pessoas não saibam quem é a Cacilda Becker, então eu vou pedir para você começar a primeira pergunta falando quem foi Cacilda Becker e qual a importância dela para o teatro. Bom, em primeiro lugar, os jovens, e para quem não conhece, Cacilda Becker Iacones, minha avó, mãe do Cuca, que é o filho que ela teve, o meu avô, o Sr. Tito Fleury. Eu tenho muito orgulho e imensa responsabilidade em dizer isso. Fora, Cacilda Becker é a primeira dama do teatro brasileiro, é a personalidade mais importante do nosso país dentro da arte, não somente a maior atriz do teatro, mas a personalidade que revolucionou o teatro todo, que trouxe realmente desde a década de 50 os grandes espetáculos da Europa, do Brasil, venceu grandes barreiras, lutou contra a ditadura, tirou grandes artistas que iam presos naquele regime militar horroroso daquela época, conseguiu ser uma mulher muito gingada. O teatro dela não ficava só em cena, só no palco. Ela conseguia ser uma personalidade, uma espécie de Rita Hayworth, uma espécie de Ava Gardner, de Audrey Hepburn, que ainda não existia e que eu acho que até hoje não existe no Brasil, e isso era o tempo todo. Então ela estava sempre jantando com Juscelino Kubitschek, ou ela estava jantando com Jânio Quadros, ou ela estava jantando com outro presidente, com Paulo Maluf, e ela tinha contato com essas pessoas, era política, porque essas pessoas também, elas financiavam os espetáculos, ajudavam, adoravam as peças da Cacilda, porque ela era fabulosa, e tiravam esses artistas que ficavam na cadeia, onde inclusive a própria irmã da Cacilda, que muitas pessoas pensam que não é, que é a Cleide Iacones, é Cleide Becker Iacones, também foi presa com o senhor Estênio Garcia, marido dela. E a Cacilda foi a única atriz da geração e personalidade que não teve que passar por isso. De início é isso. A Cacilda, ela teve uma morte em cena, mas aos 48 anos, né? Mas ela teve 30 anos de carreira, né? Elas foram 68 peças, 3 filmes, vários programas de TV e teleteatro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a trajetória da Cacilda. É uma trajetória única, é algo chapliniano. A Cacilda é uma espécie de Carmen Miranda. Ela é uma espécie de Oscar Schindler. Ela levava pão para quem não tinha, porque os artistas não tinham. Ela tinha contato com pessoas de todos os naipes e respeitava a todos muito bem. Ela nasceu em Pirassununga, uma família muito pobre, com um pai ausente, o senhor Edmundo Radamés Iacones, que era caixeiro viajante, que aparecia de vez em quando em casa, disse que era um homem muito bem-humorado, mas eles todas passando fome, eram 3 irmãs e mais a mãe, né? E ele aparecia com azeitonas gregas, caviar, queijo, não sei do que, e elas não tinham pão, e isso acontecia. Então era um pai muito difícil. Elas se mudaram, foram para Santos, morar nas áreas da Palafita, e Cacilda começou a se interessar, a dançar com o som da água do mar. E ia dançar sozinha na praia.
vestida de branco. E ela não era bailarina. Até que ela conheceu Miruel Silveira, ele assistindo ela dançar, e falou: não, Cacilda, você está aqui esquecida em Santos, na Palafita, você tem muito talento, você tem que fazer outra coisa, você pode dançar também, mas vamos para São Paulo, vamos sair daqui. Eu acho que você tem talento para outras coisas. E a Cacilda nem sonhava em ser atriz, ela queria trabalhar com arte. E daí ela vindo para cá, começou a se envolver aos poucos com o teatro, conheceu meu avô, que é o jornalista e também trabalhava como ator na companhia Bibi Ferreira. Ele apresentou ela para Bibi e a Bibi deu um papel para ela numa peça chamada 3.200 metros de altitude, que ela fazia junto com meu avô. E foi o começo da carreira da Cacilda com seus 20 e poucos anos. Vale até a pena dizer que a Cacilda tinha essa maletinha, que ela saiu lá de Santos, a maletinha velha da Dona Alzira, e dentro da maleta tem até guardado, que a Cacilda era muito pobre. A Cleide roubava laranja de um laranjal, a Cacilda roubava mandioca, elas tinham muita dificuldade. A Dona Alzira era professora primária, e tem mais uma irmã chamada Dirce, que não foi ligada à arte, e era um banquinho. Nós somos um branquinho de 4 pernas, elas sobreviviam com muita dificuldade. Aqui tinha um casaco de vison, uma touca, uma roupa de se vestir de rica, para ela poder se mostrar e começar a descobrir quem era ela, porque ela não sabia que ela se transformaria no maior monstro do teatro e na personalidade, independentemente de ser homem ou mulher, mais importante deste século que nós temos no Brasil. Bacana, muito legal todo esse conteúdo. É claro que falar da Cacilda, assim, a gente tem que fazer filme, minissérie, porque é muito conteúdo, uma história maravilhosa, é muita informação. Então a gente aqui vai dar uma pincelada na vida da Cacilda. E eu queria que você me dissesse qual a importância da Cacilda para o cenário cultural brasileiro. Gente, olha, eu acho que o cenário cultural brasileiro está muito triste. A cultura, infelizmente, o Brasil é muito jovem. A cultura, apesar da existência da internet, está muito defasada. A Cacilda vai completar, no dia 14 de junho, 50 anos de morte, jubileu de ouro. Ela teve um derrame dia 6 de maio e foram desligados os aparelhos dia 14 de junho. A Cacilda foi a mulher que mudou politicamente o Brasil. Ela não foi a mulher que lançou o teatro. Ela revolucionou o teatro com personagens que pessoas não tinham coragem de fazer. Uma peça, se eu esteja errado, chamada De Quatro Paredes, que ela fazia uma lésbica, é a primeira lésbica do cinema e é o primeiro beijo entre duas mulheres dela com a Nidia Alice. E aquilo fechou o trânsito e a Cacilda não era presa, o pessoal gostava. Assim como ela fez Pega Fogo, com o Zimbinski, travestida de menino, e foi fazer o Teatro das Nações em Paris a peça, uma peça inclusive assistida pelo Anthony Hopkins quando ele tinha 19 anos. Eu o encontrei há uns 10 anos atrás com o Bill Clinton e me apresentaram a ele como sendo neto da maior atriz do Brasil. E ele falou: sua avó fez alguma coisa fora do país? Eu falei: trabalhou no Teatro das Nações em Paris, fez uma peça francesa chamada De Paul et Carotte. E ele parou. Ele era estudante de teatro. Ele falou: sua avó é uma mulher que tem uma voz rouca e muito magra? Eu falei: é, por quê? Eu assisti sua avó. Eu assisti sua avó umas 4 vezes. Eu tinha 18 anos. Eu me apaixonei e a primeira vez que eu vi, eu achei que era um ator. E depois eu descobri que era uma atriz e nunca soube o nome dela e nunca mais ouvi falar desta mulher no mundo. A sua avó foi a maior atriz que eu já vi representar na minha vida. E tivemos uma noite incrível conversando sobre a Cacilda, para você ver como é. Eu jamais achei que o Anthony Hopkins, um ator do mesmo naipe que ela, só em Hollywood, a teria visto em Paris. Então a Cacilda, gente, ela revolucionou muitas coisas. A Cacilda lançou um dos primeiros estilistas
coisas no Brasil, que é tudo voltado a Dior, a Chanel, que é o Clodovil, né, que é fabuloso, lançou o Denner, lançou grandes artistas, lançou o Boris Casoy como jornalista, lançou o Sérgio Cardoso, lançou tanta gente importante, a Elizabeth Anhalt, o Paulo Altran, a Tônia Carreiro, o Jô estreou uma peça com 18 anos, porque ele foi pedir para ela, eu esqueci o nome do espetáculo agora, quando a gente fala em televisão, não esquece, mas é um espetáculo excelente, o Jô é muito bom comediante, e ela falou, não Jô, você tem que trabalhar, você é engraçado, eu não sou muito boa de comédia, a minha irmã Cleide é ótima, eu sou boa atriz dramática, e ele fazia um papel muito bom, Oscar é o nome da peça, ele fazia muito bem, então ela lançou muita gente importante, e ela conseguia misturar as pessoas, ela conseguia fazer presidentes que eram difíceis de lidar, porque política é difícil, estarem jantando com os atores, estarem apaixonados pelo trabalho dela, estarem financiando as coisas, estarem tirando grandes pessoas da cadeia que estavam presas, e ela tocava na campainha na casa do Celino, 2h30 da manhã, toda vestida de Givenchy. Cacilda economizava o dinheiro dela, às vezes não tinha coisas em casa, porque não era rica na década de 50, quase 60, mas ela tinha Givenchy, que ela trazia da Europa, ela tinha Chanel, ela tinha também os estilistas nacionais. E diz que ela chegava lá 2h30 da manhã, tocava a campainha, falava vice-presidente, que é a senhora Cacilda Becker. Ele saía de hobby, ela entrava e em 5 minutos saía fora, já tinha uma carta protocolada para que tal pessoa fosse retirada da penitenciária, tanto para poder financiar aquele espetáculo. Esse poder que ela tinha sobre tantas pessoas, sobre tantas coisas, eu acho que é algo mágico, algo até